irmãos estão, vou ler o texto de 1 a 14. Ezequiel, capítulo de número 37, de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vós trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, diz o Senhor. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala agora ao nosso coração, ministra a nossa vida, verdades que precisamos ouvir. Fala, Senhor Deus, com o membro mais antigo desta igreja, fala com aquele que nos visita, fala com este teu servo, que fala contigo nesta hora. Edifica-nos, Senhor Deus, através da tua palavra. É o que queremos, Senhor Deus, e pedimos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os crentes têm algumas famas. E entre as famas dos crentes, qual é a mais conhecida? De comer muito, né? O pessoal costuma dizer, né, que crente não fuma, não bebe, mas come muito. Eu creio que isso tem caído um pouquinho por terra. Eu tenho visto nascer uma geração assim um pouco mais consciente, não é? Mais preocupada com a saúde, mais preocupado com o bem-estar, mas, irmãos, cá entre nós, ainda continua valendo, né? Eu já conversei com pessoas que são donas de buffet, e elas falam realmente isso: olha, quando a gente sabe que é festa de crente, a gente geralmente dobra a quantidade de comida, e os motivos são esses. E se tem uma coisa, irmãos, que é bom demais, né? Um dos prazeres da vida é comer, não é verdade? Quem já brigou por causa de comida aqui? Só eu, irmãos. Irmãos, quem nunca, né? Quem nunca, né? Na divisão lá, os irmãos já ouviram a história dos 3 amigos, né? Eles foram almoçar juntos e botaram lá no meio 3 bifes, 2 eram menores e um maior. E quando botaram o bife, um amigo já meteu o garfo no maior e puxou para o prato dele. Aí os outros 2 reclamaram: pô, você é mal educado, hein? Mal educado por quê? Você meteu o garfo aí e tirou o bife maior para você. Ele falou: engraçado, se você fosse pegar, você ia pegar qual? O menor, claro. E você ia pegar qual? Eu também, eu sou educado, menor. Então, o maior já era meu, estão brigando por quê?
Mas é isso, irmãos. E eu não sei os irmãos, mas quem foi criado num contexto de escassez, né? Comida é algo muito precioso, né? Então a gente de vez em quando assim, não é brigar de sair na mão não, mas aquela discussão básica, né? Poxa, saí de casa, a Coca-Cola estava fechada, agora nem Coca-Cola tem mais, e coisas desse tipo. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus, quando foi tentado por comida ou com comida, na tentação que está descrita lá em Mateus 4, como ele respondeu a Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, eu não quero falar sobre comida, mas a comida nos ilustra algumas verdades. E eu não quero falar sobre o glutão, o guloso. Pelo contrário, eu quero falar e fazer uma analogia nessa noite sobre aquele que talvez não goste muito de comer. Há alguns anos atrás veio aqui na igreja o meu amigo, que estudou comigo no seminário e hoje é pastor da Igreja Batista Central em Teresópolis, pastor Jean Delgado. E ele escreveu um livro, e o tema do livro dele era exatamente esse: anorexia espiritual. O que é uma anorexia, irmãos? Pastor Sandro, já encontrou algum anorexo no hospital aí, nessas idas e vindas? Já, não é? Por definição, a anorexia é um comportamento persistente que uma pessoa apresenta em manter o seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para a sua estatura. Ou seja, a pessoa ela começa a não querer se alimentar. Ela passa a não querer comer. Em algum momento ela se achou acima do peso, fora do peso. Ela entendeu que esteticamente ficaria melhor se ela parasse de comer, então ela vai criando esse hábito. E segundo a medicina, irmãos, a anorexia é muito difícil de ser tratada e curada. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque o anorexo, ele não entende que ele tem um problema. Ele não entende que ele precisa de tratamento. Ele não entende que ele está doente. E por não admitir estar doente, ele vai levando esse comportamento a um extremo, que muitas vezes é um extremo onde não existe mais solução, cura para ele. Esse vale de ossos secos, descrito aqui no livro de Ezequiel, não era um cemitério. Segundo estudiosos, esse vale de ossos secos, ele foi criado por soldados que estavam em batalha, em guerra, e perderam a sua vida na batalha, e aquele monte de soldado ferido, machucado, que veio a óbito, formou esse grande vale de ossos secos. Então, eram pessoas que estavam em batalha, se feriram, se machucaram e morreram, e criaram esse vale de ossos secos. Eu quero caminhar com os irmãos nessa noite, mostrando que a anorexia física, que é muito difícil de ser constatada por aquele que tem, ela é muito parecida com a anorexia espiritual. Porque quem tem também esse problema, ele não acha que tem. Isso não é um problema para ele. Em psicanálise, a gente entende o seguinte, que um problema só é um problema se for um problema. Ainda que seja um problema. Porque se a pessoa não admite, não é um problema. Qual é a primeira pergunta que se faz num set de psicanálise, num atendimento? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Qual é a sua queixa?
Qual é essa reclamação? Porque ninguém procura um psicólogo ou um psicanalista porque a vida está muito boa. Não, minha vida está maravilhosa, eu vim aqui compartilhar ela com você. Não, geralmente é um problema, uma dificuldade. Mas muitas vezes a queixa primaz que traz a pessoa não é a razão principal. Não é o problema originário. Então, vamos fazer esse paralelo. A anorexia física, irmãos, ela leva a pessoa a não se alimentar no lugar certo e nem com a coisa certa. Geralmente, a pessoa que está passando por essa anorexia física, ela foge de se alimentar em casa, para que as pessoas não percebam. Quando conheci a Franciane era assim, a gente media, por exemplo, eu fechava o braço dela aqui em cima com a minha mão. Fui fazer um dia desse, não deu certo mais, né? Mas sabe o que ela fazia? Ela levava a marmita para o trabalho e trocava por pacote de fandangos. Ela podia continuar comendo fandangos que ficava mais barato, né? Mas ela não, mudou de ideia, graças a Deus, né? Para a saúde dela. Mas quando uma pessoa entra nesse caminho de anorexia, ela não quer se alimentar com a comida certa. Quando quer comer o quê? Besteira, bobagem. Coisas que disseram para ela que não vão engordar. Irmãos, uma pessoa quando está com anorexia espiritual, ela troca a boa comida de Deus pelas besteiras desse mundo. Sabe, está em casa, ao invés de ouvir um hino, ouve uma música qualquer. E eu não tenho dificuldade com isso, irmãos, mas eu tenho dificuldade com uma coisa: nós somos o resultado e o produto daquilo que nós nos alimentamos. Você sabia que, por exemplo, pessoas ligadas à pornografia, irmãos, é um inferno. Sabe por quê? Porque uma vez que uma imagem pornográfica entra na cabeça da pessoa, irmãos, para sair é só um milagre. É só um milagre. E a pessoa fica refém daquilo. Fica refém daquela besteira, daquela bobagem que se alimentou. Tem coisas que no físico nós nos alimentamos, irmãos, que fica no nosso organismo uma vida inteira. Por isso que estou dizendo, hoje nós temos uma geração mais consciente. Irmãos, as informações estão por aí. Se os irmãos não sabem, por exemplo, a margarina está uma molécula do plástico. Quando entra no organismo, irmãos, ela faz o estrago que tem que fazer. Mas eu também não vim aqui dar aula de nutrição, não, irmãos. Tem quem faça. Mas eu entendo, irmãos, que eu preciso ser seletivo com aquilo que vai entrar na minha mente, no meu coração. Então eu quero ouvir um louvor, eu quero assistir um filme que me edifique. Irmãos, tem décadas que eu não assisto um filme de terror, porque eu não quero botar bobagem para dentro de mim. Eu cansei, irmãos, de lidar, quando estava no autodependência, com um adolescente em crise, vendo demônio para tudo quanto é lado, e quando você se aprofundava um pouquinho na história daquela adolescente, daquele jovem, sabe o que é? O tal de cine trash que tinha por aí. Então ficava se alimentando daquela bobagem, aí um vento que balança uma cortina é um demônio que está entrando. Se alimentando de coisa errada. Não deixam de se alimentar, irmãos, da casa de Deus, das coisas de Deus. Muitas vezes abrem a Bíblia só no domingo, na hora do culto, quando abre, porque tem gente que fala, abrir para quê, pastor? Vamos colocar lá em cima para você não perder o traquejo com a palavra de Deus. Para você saber onde estão os livros, porque no meio da rua, para evangelizar alguém, você precisa saber onde que está o texto, para ter contato com ele.
A anorexia, irmãos, muitas vezes, ou o anorexo, ele finge que se alimenta, mas depois ele coloca tudo para fora. O pastor Sandro já deve ter passado por essa experiência, porque quem está no hospital passa por isso. Por exemplo, a pessoa chega lá nesse estado e a garganta está machucada. E por que a garganta está machucada? Porque comeu, mas com dor de consciência, achando que não deveria ter comido, enfia o dedo, algum objeto, para colocar para fora. Ou seja, comeu, mas não comeu. Quantas pessoas, irmãos, chegam na igreja e fingem que estão se alimentando? Graças a Deus, irmãos, isso daqui não é uma realidade da nossa igreja, e tomara Deus que não seja. Mas eu já fui em igreja, irmãos, que eu não sei se era culto ou videoconferência, porque está todo mundo com o celular na mão. Ah, eu fui me alimentar da palavra. Não foi. Você foi aplacar a tua consciência dentro do ambiente religioso, mas você não se alimentou. Porque se chegar ao final do culto e perguntar qual texto foi lido, o que foi dito, muitos não sabem. Irmãos, normal demais que hoje eu e você não saibamos o que comemos na quinta-feira. Mas não é possível que na quinta-feira você acabou de comer e 10 minutos depois alguém pergunta o que tinha no seu prato, você não saiba. E algumas pessoas, irmãos, são assim. E às vezes ouvem, irmãos, aqui, mas esquecem ali fora. Que na verdade não ouviu. Jesus ilustrou isso quando ele contou a parábola do bom samaritano. Porque ele disse que descia um homem de Jerusalém para Samaria e foi pego por salteadores. Aí descia também um sacerdote de Jerusalém. Aonde que era o templo? Em Jerusalém. Então, na parábola de Jesus, Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse sacerdote está vindo do culto. E talvez naquele dia falaram sobre misericórdia, talvez naquele dia falaram sobre amor ao próximo, talvez naquele dia falaram sobre levantar o caído, socorrer o ferido. Só que talvez esse homem entrou lá, era para se alimentar da palavra de Deus, mas só ouviu. E quando o homem estava caído, o que ele fez? Ele passou de largo e foi embora. O sacerdote também vinha pelo caminho, o levita também vinha pelo caminho e fez a mesma coisa. Quando eu sou um anorexo espiritual, quando o que eu alimento, eu coloco para fora, ou eu finjo que comi. Quem nunca também foi em algum lugar que te ofereceram alguma coisa que você não gostava? Meu avô conta que foi eu não lembro se foi um dos meus tios, numa casa e botaram um pedaço de angu no prato. Eu acho que era o meu tio que não gostava de angu. O que foi? Ele pegou, quando não tinha ninguém vindo, ele jogou pela janela. Só que na hora de ir embora tinha que passar pelo caminho. Quando passou pelo caminho, está lá a pataca de angu. Não adianta disfarçar. Então tem muita gente, irmãos, quantas pessoas hoje, em nossos tempos, fingindo se alimentar, sem de fato, de verdade, estar se alimentando, ou colocando para fora, não praticando. O anorexo, irmãos, ele finge, aliás, ele foge de quem gosta de se alimentar. Quando a pessoa entra por esse caminho da anorexia, se tem festa, ela diz que não pode ir. Se tem um grupo que gosta de comer bem, ela se afasta daquele grupo. Por quê? Porque ela não quer se juntar com aqueles que sentem prazer em se alimentar. Irmãos, o anorexia espiritual também foge de gente que gosta de se alimentar de Deus. Não tem problema nenhum de falar sobre futebol, não tem problema nenhum de falar sobre política, mas se falar sobre Deus, bloqueia a conversa. Porque ele está sofrendo disso. A anorexia, irmãos, leva a pessoa
a um estado onde ela tem um frio excessivo. Porque quando a gente vai perdendo o tecido adiposo, quando a gente vai emagrecendo, por assim dizer, a tendência é que o frio aumente. A tendência é que a frieza chegue. Então, irmãos, pessoas que não se alimentam de Deus, elas têm uma frieza espiritual. É aquela que, por não se alimentar das coisas de Deus, está frio o tempo todo, não consegue sentir. As pessoas falam assim, puxa, mas que culto maravilhoso, e o anorexo espiritual era doido para acabar. Escalam o time, seu time, obrigado, pastor, escalam o time, dizem quem é do goleiro ao centroavante, e que muda toda semana, e os 12 apóstolos estão aí há mais de 2.000 anos, e não sabe dizer quem é, porque não há interesse. E a anorexia, irmãos, leva a pessoa a uma fraqueza constante, e um sono contínuo. O anorexo espiritual, irmãos, ele está sempre nessa fraqueza constante e nesse sono contínuo. Irmãos, a gente não dorme diante daquilo que a gente gosta. A gente costuma dormir diante daquilo que a gente não gosta, a menos que esteja muito cansado. Eu já falei sobre isso. Tem quinta-feira que eu vejo uns 2 ou 3 irmãos intercedendo por mim. E eu já disse isso. Abençoado esse sono, irmãos, porque eu sei que não é por descaso, é por cansaço. Mas muitas vezes, irmãos, não é por cansaço, é por descaso. E aí, irmãos, essa foi a constatação da enfermidade. Mas talvez você diga, e pastor, e aí? E agora? Então eu quero um caminho de cura para a minha vida e para a tua vida, e Ezequiel dá pelo menos 3 conselhos em sua visão. E eu quero voltar para o texto. Primeira questão, irmãos, você precisa constatar a enfermidade. Lembra que eu falei que o problema do anorexo é que ele não se entende doente? Então ele vai chegar a óbito, à morte, porque ele não se entende doente. Então eu tenho que entender, irmãos, que eu preciso de cura. Eu preciso entender. Deus leva Ezequiel lá no meio de um vale de ossos secos. E ele está ali, o verso 1 e 2, veio a minha palavra do Senhor, me levou ao Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eis que eram muitíssimos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. É como se Deus dissesse para Ezequiel, Ezequiel, a situação não é boa, a situação é difícil, a sequidão não tem vida. Mas aí a segunda constatação, irmãos, e o segundo conselho, é que eu e você, nós precisamos acreditar, mesmo diante das impossibilidades, que há a possibilidade de cura. Mesmo que eu ache que não. Porque o verso de número 3 é uma pergunta do Senhor. E disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Será que pode ainda ter vida nesses ossos? No original, irmãos, está mais ou menos assim: Deus, quem sou eu para falar o que o Senhor não pode fazer? Porque foi a resposta, Senhor, tu sabes, Senhor Deus. Ezequiel dizendo, Senhor, quem sou eu para dizer que não, ou que sim?
O Senhor sabe. O Senhor sabe. No check-up do ano que vem eu vejo como é que está isso aí. É assim que você vai fazer? Não. Você vai sair de lá dizendo: o que eu preciso fazer agora? Porque se o diagnóstico é grave, o tratamento, irmãos, precisa ser urgente. Então, só há solução, irmãos, quando a gente leva a sério. Tem muita gente, irmãos, na vida remando para ver como é que vai ficar lá no final. Como se Deus não levasse as coisas a sério. Eu já falei para os irmãos, eu não sou detentor de nada, eu sei que salvação está no campo da soberania de Deus, mas tem gente, irmãos, que assim, parece que quer ludibriar a Deus. Eu vi um programa de humor um dia desses, até mandei para alguns irmãos, porque um humorista se dizendo a Deus, ateu, perguntou para o outro assim: rapaz, quanto tempo antes de eu morrer que eu preciso dizer que acredito em Deus para ser salvo? Aí o outro respondeu para ele assim: rapaz, tem um anjo aqui que tem um convênio com a gente, que é o anjo da morte. Então, pela vida que você está vivendo, eu acho que você já deveria... Olha o que ele falou, na brincadeira, falando sério. Eu acho que você já devia ter resolvido isso, sabe por quê? Porque tem um anjo aqui, o anjo da morte, e que de repente você está em pé assim, uma dor no coração, acabou. Acabou. Então, irmãos, eu penso que coisas urgentes têm que ser tratadas com urgência. E a nossa vida com Deus, irmãos, é mais urgente do que tudo. Por quê? Jesus disse, contando uma parábola, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e, em troca disso, perder a sua alma. Jesus contou a parábola de um homem que construiu um celeiro muito grande para guardar muita coisa. E quando ele conseguiu guardar muita coisa, ele disse assim: agora a alma come, bebe, folga, porque tem muito para muito tempo. E a resposta do Senhor para ele foi: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É muito perigoso viver sem Jesus. Ezequiel profetiza pela primeira vez, e no verso 7 e 8 há um barulho e os ossos se juntam. Mas Ezequiel não parou, porque ossos juntos, o máximo que forma é um esqueleto, e ainda não tem vida. Aí Ezequiel profetiza pela segunda vez, no verso 9, e aí crescem tendões, músculos. Mas Ezequiel não parou por aí, porque ossos, tendões e músculos ainda não produzem vida. E aí Ezequiel profetiza pela terceira vez no verso de número 10, e o texto diz que o vento soprou, o Espírito entrou neles, os corpos se colocaram em pé e se tornaram um exército numeroso. Aí veio vida. Aí voltou a vida. O saudoso Luciano dizia uma frase que não era dele, mas ele repetia: você pode até brincar de ser crente ou de acreditar em Deus, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. E a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar
e destruir. A anorexia espiritual, irmãos, ela só pode ser curada quando levantamos e tratamos até o final. Quando eu começo a levar a sério. Quem sabe um dia você começou, mas parou. Quem sabe você começou, mas está assim, sabe? Se alimenta. Faz uma experiência. Come hoje e aí só se alimenta domingo que vem. Faz isso durante um mês. Come hoje, me alimentei. E agora domingo que vem eu vou comer de novo. Com um mês, você vai estar doente. Então a vida com Deus não é uma vida para domingo de manhã, domingo à noite, nem para quinta-feira. É para todo dia. Todo dia eu escolho Deus. Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. E perguntar para si mesmo, como é que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho sido um anorexo espiritual, que me alimento de Deus esporadicamente? Ele não é nem na minha lista de prioridades, não está nem figurando entre os 5. Faça a tua análise pessoal agora. Senhor, a nossa vida, Pai, tem um sentido muito maior e melhor quando o Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência. Queremos caminhar ao teu lado, Pai. Pai, a reunião vai acabar daqui a pouco, mas o culto, que é a nossa vida, precisa continuar. O culto, que é a vida, precisa continuar. E eu quero pedir a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, que ao terminar a reunião, o culto não termine. E que eu queira me alimentar do Senhor, andar ao teu lado, querendo, Senhor Deus, chegar, Senhor Deus, na eternidade e receber do Senhor o vinde bendito de meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui nessa noite, cada coração. Pai, eu não sei como essa palavra chegou em cada uma vida, mas, Pai, é o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito, Pai, que move o nosso coração. E aí, Pai, cabe a mim, cabe ao meu irmão, à minha irmã, quebrantar o coração e permitir que o Senhor reine, que o Senhor viva e que o Senhor nos alimente. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a